E nós vamos vivendo esse tipo de fé periférica, e isso é muito complicado. Reverendo Valmir Soares foi um grande pregador lá do Recife. E uma vez uma pessoa chegou e disse assim, na porta da igreja para ele, um crente que aparecia na igreja, desaparecia, longe de Deus, assim, mas estava ali, não estava, né? Aquele crente 29 e 30, né? Pisa no meio-fio aqui, e acha que está bêbado, acha que o som desnivelou, né? E ele disse assim para o reverendo Valmir: reverendo Valmir, ora por mim, reverendo, porque eu sou um crente muito sem vergonha. Aí ele diz assim: meu irmão, não tem crente sem vergonha, mas existem alguns sem vergonhas que dizem que são crentes. É esse negócio de seguir Deus de longe. Tá bom aqui, deixa eu ficar de auditório. As coisas estão acontecendo, mas eu estou vendo, eu estou vendo Jesus lá no tribunal. Eu estou aqui, zona de conforto, né? Nada me é exigido, está tudo ok, né? E isso, meus queridos irmãos, é perigoso, é processo. É gente que chega sem chegar. É gente que diz que não vem, que vem, mas não vem. É gente que diz estou, mas não está. E essa atitude é perigosa. Então, processos aí, autossuficiência, falta de vigilância, seguir Jesus de longe. Mas o capítulo 14, versículo 54, vai nos descrever um outro processo. Diz aí: Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Ele está ali, gente, no lugar de gente que está matando Jesus. Ele está dialogando com pessoas que querem matar a Jesus. Ele está no meio de um lugar onde tudo conspira contra Deus. A Bíblia fala no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Pedro vai se assentar exatamente na roda dos escarnecedores. Assentar é aquele tipo de tomar um lugar da tribuna. E o papo está indo, conversas que estão matando a tua fé, diálogos que estão enfraquecendo a sua compreensão de Deus. Isso acontece muito no trabalho. Gente zombeteira, gente cínica, gente que critica, e você vai ouvindo essas coisas. É interessante que a Bíblia nos descreve o diálogo da serpente com Eva. E é muito interessante, porque Eva começou a dialogar com a serpente e achar bom aquele negócio. Achar até interessante. Eva tinha uns raciocínios curiosos. Ela nunca tinha ouvido aquilo que a serpente estava falando. Ela tinha ouvido outra coisa. Mas agora a serpente está falando assim, uma abordagem meio filosófica, meio existencialista, meio de Nietzsche ali, sabe? Camus. Então vamos por essa linha aqui, vamos fazer uma abordagem aqui meio filosófica, meio sartriana. Um diálogo interessante, umas conversas, umas percepções assim. E a Eva fica animada com aquele negócio. Ela gosta daquele negócio. Irmãos, não é isso que a gente faz. Olha o que Pedro está fazendo. A mesma coisa que a gente faz. É isso aqui. Esse é o processo moderno, é assim que as coisas andam. E a gente fica conversando e ouvindo conselheiros que vão nos levar à morte. A Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Está lá em 1 Coríntios 15. As más conversações corrompem bons costumes. Bem, a gente pararia numa nota de muito pessimismo se nós parássemos aqui. Mas Pedro tem um movimento inverso, e eu queria trabalhar rapidamente sobre esse movimento inverso de Pedro, porque eu acho que é aqui que a gente tem que ir. O que acontece com Pedro? A gente lê o texto aqui, no versículo 72, do capítulo 14 de Marcos, que depois que ele negou 3 vezes o mestre, a Bíblia diz que ele entendeu onde é que ele estava indo. E a coisa não foi boa. Foi muito dolorido, porque a Bíblia diz, primeiro, que ele caiu em si. É muito mais fácil, gente, cair nos outros.
Cair na gente mesmo, autocrítica, percepção do mal, reconhecimento da falência da gente, não é bom. Não é bom. Esse negócio de cair em si é meio complicado. Mas Pedro cai. Ele percebe onde é que ele está entrando, onde ele entrou, o que ele fez. E o caminho de volta de Pedro, por incrível que pareça, é a questão do caminho do arrependimento. A Bíblia fala da tristeza segundo Deus. Irmãos, se há uma tristeza que você tem que desejar, é a tristeza segundo Deus, porque ela te conduz à vida. Arrependimento é aquela compreensão de que eu fiz algo que não devia ter feito. E o histórico nosso está aqui por detrás, nos levando a tudo isso. Os processos da gente. Eu fiz algo que eu não devia ter feito. Mas eu também não quero estar onde eu estou. E não quero me manter nas condições em que eu me encontro hoje. E a Bíblia diz que ele desatou a chorar. Esse cara foi para um canto ali, ele saiu daquele lugar, desesperado. E eu posso imaginar Pedro saindo por aquelas ruas de Jerusalém, chorando convulsivamente, uma angústia de alma tremenda, pela dor que ele sentia agora, por tudo que ele tinha feito. É o resultado desse processo de afastamento, dessa rota da queda, dessa trilha da alma que nos leva à queda. Ele agora diz: eu caí, mas eu não quero ficar nesse lugar aqui. Talvez muitos aqui tenham passado, ou estejam passando por caminhos muito semelhantes. Talvez alguns estejam no meio do processo da queda. E que hoje, alertados pela palavra de Deus, dizem: eu não quero chegar lá. Alguns já tropeçaram, já foram, mas precisam voltar e querem voltar. Talvez seja o seu caso. Volte. Esse é o caminho de restauração. Mas eu queria concluir com mais um outro caminho de restauração, porque sozinho você não vai dar conta de fazer isso que Pedro fez. Olha capítulo 16 de Marcos, versículo 7. Agora nós já vemos um cenário completamente diferente, os dias já passaram. Pedro deve ter vivido dias horríveis na alma. Horríveis. Porque a palavra de Deus nos diz aqui, que quando chegou no sábado, Maria Madalena, de madrugada, no primeiro dia, muito cedo no primeiro dia da semana, quando despontou o sol, aí, sábado à noite para domingo de manhã, aquelas mulheres foram ao túmulo, preocupadas porque queriam ungir o corpo, uma prática oriental. E quem é que vai nos remover a pedra? Chegam lá, eles encontram um jovem. A outra Bíblia, o texto correlato aqui de Marcos fala que encontrou um anjo. É a mesma coisa. Anjos sempre se apresentam na Bíblia em figura humana. Alguém até afirmou que anjo não tem asa. Nenhum anjo da Bíblia se apresentou com asa. Arcanjos, serafins, querubins apresentam-se com asa. Anjos não. Sempre apresentam em forma humana. É uma coisa para discutir, né? Você não precisa concordar com isso, mas é um negócio interessante para a gente pensar. Esse anjo se apresenta ali, esse moço, esse jovem, figura humana, se apresenta dessa forma, é um mensageiro de Deus, vestido de branco. E aquelas mulheres, quando vêm, versículo 5 diz que ficaram surpreendidas e atemorizadas. Você está acompanhando comigo Marcos 16:5. Ele, porém, esse jovem lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos que ele vai adiante de vós para Galiléia. Eu li corretamente a Bíblia? Não. Que bom que eu não li corretamente e vocês estão atentos para me dizer que eu não li. Foi intencional. O que o texto diz? É uma coisa muito sutil, mas é muito interessante isso que acontece aqui.